Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele anunciou as suas mensagens ao povo do reino de Judá e aos moradores da cidade de Jerusalém entre 742 e 687 a.C. Os temas principais das mensagens do profeta são o poder de Deus, o Deus de Israel, sobre todas as coisas, e a sua santidade perfeita. O livro de Isaías ele pode ser dividido basicamente em 3 partes. Por exemplo, do capítulo 1 até o 39, eles falam do tempo em que Judá, o reino do sul, está sendo ameaçado pela Assíria. O profeta insiste em que os maiores perigos que a nação corre é que pode levá-los ao desastre são o pecado e a desobediência e a falta de fé em Deus. Os capítulos 40 até os 55 falam de um povo que tem sofrido a desgraça e está fora do seu país, humilhado, explorado e sem esperança. E nessas condições, foi nelas que o profeta anunciou a libertação dos israelitas, garantindo que Deus os traria de volta do cativeiro, para que eles pudessem começar uma nova vida, numa nova terra, a terra de Israel. Assim, Deus ele se mostra o Deus da história, aquele que tem um plano para o seu povo, o qual ele terá a missão de ser uma bênção para todas as nações da terra. Outra coisa, o capítulo 56 ao 66, que é a terceira parte, eles trazem na sua maior parte conselhos para aqueles que já haviam voltado do cativeiro, que eles vieram lá do cativeiro para Jerusalém. Os versículos 1 e 2 do capítulo 61 foram usados por Jesus, lá no princípio do seu ministério, para anunciar a sua missão ao mundo. Você pode conferir lá em Lucas capítulo 4, verso 16 ao 21. Isaías, ele teve uma participação ativa nos reinados de Judá, no reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O profeta Isaías, ele foi contemporâneo do profeta Oséias e do profeta Miqueias. Do capítulo 2 até o capítulo 6, você deve ler junto, como se fosse um texto só, porque é uma subdivisão do livro. Por exemplo, no capítulo 5, você pode observar os 6 ais que é referido no capítulo 5, por causa da bebida e da avareza. A bebida e a avareza de tantas coisas que fazem mal para o homem, para a alma do homem, para o homem ter relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Estas coisas afastam o homem de Deus. Tem muitas coisas que afastam o homem de Deus, mas a bebida e a avareza, principalmente a avareza, são 2 grandes males que prejudicam o homem na sua comunhão com Deus. Você pode ver lá no capítulo 5, versículo 8, 11, 18, 20, 21 e 22. Por exemplo, do capítulo 24 até o versículo 27, você deve ler tudo junto, porque é uma só profecia também. Do capítulo 28, versículo 13, até o capítulo 32, versículo 20, aí já é uma série de profecias que estão juntas. O capítulo 55 de Isaías, no versículo 4, é interessante. Esse versículo é citado 4 vezes no Antigo Testamento. Você pode conferir Atos capítulo 3, versículo 14, versículo 15, Atos capítulo 5, verso 31 e Hebreus capítulo 2, verso 9, verso 10, Hebreus capítulo 12, verso 2. Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 8,
58, é para nós meditarmos. É um capítulo que nós, como servos de Deus, nós devemos ler, reler, meditar e falar disto para as pessoas. A maior maldição de todos os tempos, eu estava dizendo agora aqui sobre a bebida e a avareza, né? Mas veja, a maior maldição de todos os tempos, você sabe o que é? Tem sido a maior maldição de todos os tempos, é a observação de ritos exteriores, sem um real e agradável, sem, vamos assim dizer, uma real e agradável espiritualidade interior. É para nós pensarmos. Então o livro do profeta Isaías começa, versículo 2, dizendo: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Eles estão revoltados contra mim. Quando fala revoltados, está dizendo, eles prevaricaram contra mim. Ouve, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci. Então, se nós somos o objeto do perdão, da misericórdia de Deus, então o próprio Deus tem que ser o objeto do nosso louvor, cheio de gratidão. Quantas vezes Deus usou este maior profeta, considerado o maior profeta do Antigo Testamento, que escreveu esses 66 livros? O nome original dele, de Isaías, é Yeshayahu. Tantas coisas profundas, ele como o profeta messiânico, falando de tantas coisas maravilhosas. Esse versículo 2 que eu acabei de ler aqui, você pode dar uma observada lá na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 20, fala sobre isso. Nós vemos também, eu vejo aqui também no profeta Isaías, versículo 4, diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça maligna, de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Eu apenas quero chamar a tua atenção para a frase, Santo de Israel. No meio de tanta corrupção, de tanto pecado, de tanta idolatria, de tanta coisa ruim, o profeta insiste, através do Espírito Santo, que o instruiu para escrever o livro, em dizer que o Senhor não é apenas o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, Ele também é o Santo de Israel. Essa frase, Santo de Israel, se você pegar uma caneta e anotar e marcar, e ler o livro todo de Isaías, você vai ver que está registrado 26 vezes no livro. Essa frase, Santo de Israel. Nós servimos o Santo de Israel. O Senhor nosso Deus, Ele é também o Santo de Israel. Ainda aqui no capítulo 1, o verso 16 e 17, a palavra diz assim, e o verso 18 diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. E o 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então nós podemos observar no versículo 16 e no 17 o seguinte: o mesmo Deus que usa o profeta para denunciar o pecado do seu povo,
a maldade do seu povo, os erros do seu povo, esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor, Ele mostra a maneira, o jeito, o que se tem que fazer para voltar a ter comunhão com Deus. Então, nesses dois versículos, 16 e o 17, está registrado as 9 normas de arrependimento, do arrependimento. As 9 normas do arrependimento. É a instrução de Deus para o seu povo e vale hoje para nós. 9 normas do arrependimento. Mas as pessoas até questionam, perguntam: é por quê? É por quê? Faz a pergunta, mas tem a resposta. É porque, tem uma afirmação, é a resposta. Deus, Ele não está perguntando, Ele está respondendo. Ele não está perguntando, Deus está respondendo. O versículo 6, eu estou falando do capítulo 1, o versículo 6 diz assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O sofrimento faz o coração adoecer, e a limpeza é feita através da confissão. E quando se fala em enfaixar, significa não deixar exposta ao mal. O versículo 18 também, que eu fiz a leitura: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, nós temos que ter consciência que o Senhor é aquele que nos ouve, Ele é aquele que nos responde, que nos encoraja, que dá direção e nos liberta, é com amor. A escarlata, ou carmesim, era uma tintura forte e que não desbotava. Naquela época, era usada para atingir roupa. Não tinha como, depois que era atingido, não tinha como limpar. Não tinha produto que fizesse a limpeza. Pegava, por exemplo, um linho ou um algodão branco, um tecido, depois que era feita a tintura que tingia a roupa com a escarlata ou carmesim, era tão forte que nunca mais tinha como se reverter. Mas Deus garante, a graça dele, a graça do Senhor Jesus é capaz de purificar e de dar a brancura pura. A graça de Deus faz isso. O favor de Deus, graça é favor imerecido. Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, é a graça de Deus. Romanos 10, 9 e 10. O favor de Deus, a graça é capaz de purificar, de dar uma brancura pura. A palavra de Deus nos garante isso. Aonde diz isto? Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, verso 7, fala que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. Nós vemos aqui muitas coisas importantes em Isaías. E voltando para o versículo 6, que desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, que não foram espremidas, nem amolecidas com óleo. Versículo 6. O Espírito Santo hoje convida os homens, dizendo: hoje é o dia de ser curado, hoje é o dia de receber sobre essas feridas o óleo, ou seja, o azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Quando ele entra, ele age, ele começa a entrar na vida do homem, da mulher, começa a existir cura, começa a existir restauração. O versículo 18
Vinde, pois, e arrazoemos, quando fala aqui logo no começo, 18, está dizendo em outras palavras, vinde e vamos refletir juntos. Vinde e vamos refletir juntos. É a palavra que fala. O capítulo 5, o versículo 13, a palavra diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Existe uma ignorância que escraviza. Quantas pessoas que vivem uma vida de escravidão por causa da ignorância? Isaías capítulo 5:13, que eu acabei de ler, fala de uma ignorância que escraviza. O profeta Oséias, mais ou menos 760 anos antes de Cristo, disse o que lá? No capítulo 4, no verso 6, na parte A. É algo que serve para nós hoje. Que nós possamos sempre pedir a Deus que Ele abra o nosso entendimento, como fez com os discípulos no caminho de Emaús, naquele domingo cedo, naquele dia da ressurreição do Senhor, quando a igreja estava apenas começando com a ressurreição do Senhor. Lucas 24, 45. Eles estavam caminhando, Jesus estava junto deles, e eles, na sua falta de entendimento, de conhecimento da palavra, de refletir na palavra de Deus, eles estavam cabisbaixos, desanimados. Era como se fossem dois crentes que já estavam deixando a igreja, se desviando da igreja. O Senhor tinha dito que ficassem em Jerusalém, que até do alto fossem revestidos de poder. E os dois não sabiam que Jesus havia ressuscitado, eles estavam desanimados, eles estavam cabisbaixos, e eles estavam se afastando de Jerusalém. Mas o próprio Jesus se colocou junto deles, no meio deles, e foi conversando com eles. Por volta de 11 quilômetros, aí entrou naquela pequena aldeia chamada Emaús, e ele fez, então, como que ia para mais adiante. Eles constrangeram Jesus, dizendo: fica conosco, dorme aqui em casa esta noite, porque era um costume em Israel. A lei dizia que o peregrino, o estrangeiro, aqueles que estavam passando entre o povo, que não dormisse na rua, mas que fosse acolhido na casa, que os seus pés fossem lavados, que oferecesse uma comida, que oferecesse uma cama para dormir. Era o preceito da lei que mandava fazer isto, a gentileza. E então ele foi constrangido a entrar na casa deles e comer ali. Mas eles estavam sem entendimento. Que nós então sejamos livres, temos que pedir a Deus isso, que nós sejamos livres da ignorância. A ignorância que pode escravizar por falta de conhecimento da palavra. Quantas pessoas você conhece que vive hoje uma vida de escravidão espiritual porque não tem entendimento da palavra? Pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não refletem naquilo que estão ouvindo, pessoas que não pedem sabedoria para Deus e entendimento. Ler a Bíblia não basta, tem que pedir, tem que orar a Deus para que lhe dê entendimento da palavra. A escravidão hoje, espiritual, ela é muito terrível. Elas levam as pessoas para a destruição, para a morte, para a vida eterna, separados de Deus. O capítulo 4, versículo 6, e o capítulo 5, versículo 26, tem uma explicação aqui do versículo 6 que está no versículo 5. É bom você dar uma lida. Diz a palavra de Deus, na parte C, no verso 5, porque sobre toda a glória haverá proteção. Na Bíblia atualizada diz, sobre toda a glória se estenderá um dossel, ou seja, um toldo, ou uma cobertura, ou um pavilhão, que é um lugar de segurança. Salmo 27, verso 5, diz assim, o salmista diz: no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Isto é a proteção de Deus para aqueles que confiam no Senhor, na sua palavra.
A bebida forte e a avareza, eu já disse aqui alguns minutos atrás, são duas coisas terríveis para o homem, que está no versículo 8, capítulo 5, versículo 8, 11, 18, 20, 21, 22. Essas pessoas, Deus está dizendo, precisam de cura, precisam de restauração e cura. Tem pessoas que usam um ditado muito errado, dizendo que o tempo cura todas as coisas. Isso é mentira. Porque se o tempo curasse, ora, Deus, então seria desnecessário, não teria ninguém necessidade de Deus. Nós vemos aqui que existe uma necessidade da transformação do espírito. Transformação. Isaías, capítulo 6, verso 5, olha o que ele diz, o próprio profeta, olha o que ele diz, não foi um homem lá do povo, foi ele, o profeta. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9 agora. Então disse ele, vai, e diz a este povo, ouvi e não entendeis, vede, mas não percebeis. Isaías, ele sentiu o poder de Deus no coração, sentiu o quebrantamento operado por Deus na alma, ele se esvaziou, ele se sentiu impuro e sem forças, viu o Senhor naquela visão e reconheceu que diante dele, ele, Isaías, não era nada. Então o Espírito de Deus operou a transformação. Um anjo tocou a sua boca com uma brasa viva. Ele disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada os teus pecados. É o verso 7. Ao reconhecer a sua própria iniquidade, Isaías, então, ele abriu caminho para que o Espírito pudesse purificá-lo e desse a ele a capacidade de realizar boas obras. Então Deus em seguida perguntou diante de Isaías, ele ouviu isto, a quem enviarei? Ou seja, preciso de um mensageiro, a quem enviarei? Então Isaías prontamente, de uma maneira rápida, imediatamente ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. O coração transformado pelo Espírito Santo, ele sempre se prontifica sem hesitação a anunciar a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus, a levar a palavra adiante. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não consegue parar de falar de Jesus Cristo aos outros, a dizer coisas boas da parte de Deus, com referência à palavra de Deus. Isaías, ao ser tocado por Deus, ele contemplou a sua impureza e a do seu povo que vivia ao seu redor. A realidade continua a mesma ainda hoje. Milhares e milhares de almas clamam em busca da satisfação. As pessoas precisam de Jesus. Isaías, ele percebeu a urgência de anunciar a palavra de Deus, e isso ele fez por toda a sua vida. Ele foi um profeta, segundo a Bíblia do expositor e de outras Bíblias que dá referências. Ele tinha por volta de 15 anos quando teve contato com as coisas de Deus. Ele vinha de uma família real, como um príncipe herdeiro. Ele abriu mão de tudo e ele teve o ministério dele por mais de 60 anos.
Ele, quando estava por volta de 83 anos de idade, ele foi morto, mataram o profeta Isaías. Sabe quem foi que matou ele? Foi o rei Manassés. Quem foi o rei Manassés? Você se lembra da história daquele rei que era um homem de Deus, o rei Ezequias? Ele estava com 39 anos e o profeta Isaías foi mandado por Deus: vai lá no palácio, anuncia para ele que ele vai morrer. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que ele, o rei, ele estava enfermo com aquela doença mortal, com 39 anos. Naquela época, ele não tinha nenhum filho para ser o seu herdeiro no trono. Nenhum filho ele tinha. Então o texto diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e chorou muitíssimo. Virar o rosto para a parede tem um significado. A riqueza, a glória, o ouro, a prata, as conquistas, as vitórias, tudo que ele tinha, tudo que ele tinha conquistado. É como se ele estivesse desprezando, deixando as costas e agora olhando só para o Senhor. Ele falava: agora eu sou necessitado teu, ó Deus. O ouro, a prata, a glória, a riqueza, nada disso vai resolver o meu problema. Ele se esvaziou, simbolicamente falando, né? E ele então foi buscar somente a Deus. Ele deu as costas para tudo que ele foi, o que ele era e o que ele tinha conquistado. E o Senhor então disse para o profeta Isaías que estava saindo do pátio do palácio. Foi uma resposta rápida. Foi uma oração rápida. Existem 5 formas de oração na Bíblia. E esta oração que ele fez, ela tem um nome chamado oração jaculatória. É aquela oração rápida. E o Senhor falou: volta, Isaías, e anuncia para o rei, para o meu servo, que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Então o profeta volta e diz a ele: você vai receber 15 anos de vida da parte de Deus, e Deus mandou te dar um sinal. E ele recebeu o sinal. Então quem matou o profeta Isaías foi o filho deste rei. Quando este rei morreu, que completou os 15 anos com 53, o rei, o filho dele, que foi para o trono, Manassés, ele tinha 12 anos de idade. E aí o profeta Isaías estava com 83 anos. E ele não gostava nem um pouco do profeta Isaías, porque ele anunciava as verdades de Deus. E estas verdades, a palavra de Deus, incomodava o rei Manassés, porque ele era idólatra. Ele era idólatra. Ele fez sacrifícios a Moloque. Ele fez coisas terríveis. Ele queimava filhos, ele queimava pessoas, ele sacrificava pessoas. Ele foi muito idólatra. Ele foi um homem abominável. E então diz a tradição judaica, a história antiga diz que ele pegou um tronco de uma árvore, um toco, oco, colocou o profeta Isaías dentro e cerrou no meio. Foi ele quem matou o profeta. Por exemplo, se o rei não pedisse para Deus mais vida e ele morresse ali, este homem não nasceria, o filho dele Manassés. E ele nasceu, entrou para o trono, sucedeu o pai. Quando o pai morreu com 53, ele com 12 anos de idade, e depois mais um tempo o profeta com 83 anos, ele matou o profeta Isaías. Essa é a realidade. Então, voltando aqui para a palavra de Deus, o coração transformado pelo Espírito Santo, ele se prontifica em levar a palavra de Deus, a levar a salvação adiante. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não consegue parar de falar de Jesus aos outros. As pessoas precisam de Jesus Cristo. Então o profeta percebeu a urgência de pregar a palavra e de fazer isto por toda a sua vida. Nós vemos que apenas o Senhor Jesus Cristo é quem pode satisfazer a alma, a preencher o vazio da alma. A alma de um homem, para você entender, ela é tão grande, a alma de uma pessoa, uma alma é tão grande, ela é tão grande, tão enorme,
que só Deus pode preenchê-la. As coisas pequenas deste mundo, a bebida, o cigarro, os jogos, os prazeres, as coisas deste mundo, não preenchem a alma. Apenas Deus preenche a alma, porque somente Deus pode enchê-la. A alma é tão grande que as pequenas coisas deste mundo não podem preenchê-la. Agora, nós precisamos deixar que o Espírito Santo encha cada dia o nosso coração, que Ele trabalhe em nossos corações. O versículo 5 até o 8 aqui do capítulo 6, se nós vemos com atenção, nós temos que, antes de qualquer coisa, orar. Orar. Orar significa, antes de tudo, saber ouvir. O versículo 8 aqui, quando ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim, e aí veio a pergunta do Senhor: a quem enviarei? Deus, basicamente, assim, no sentido geral, tem 7 formas de falar com o homem. Pode acreditar. Deus tem 7 formas de falar com o homem. Ele pode falar através da natureza, através de sonhos. Eu vou gravar sobre isso em uma outra oportunidade, as 7 formas que Deus tem de falar. Salmo 19, verso 1, por exemplo, é uma outra forma que Deus tem de falar. Versículos 6 e 7 aqui de Isaías, né? Nas profecias, nas provações. Deus tem várias maneiras de falar com o homem, e o homem só tem uma maneira de falar com Deus. Este é o fato. Só tem uma maneira de falar com Deus. O capítulo 8 aqui de Isaías, versículo 1, você já leu esta palavra? Diz assim: disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. O texto original é Maer Salahar Bas. Este é o maior nome da Bíblia e significa rápido para roubar e ligeiro para saquear. O profeta Isaías deu esse nome simbólico para o próprio filho dele, para advertir o rei que, se os judeus fizessem acordo com os assírios, eles iriam invadir a terra e tomar tudo que foi anunciado pelo Senhor, tudo que foi dito para eles. Capítulo 8, versículo 20, ele também dá uma outra palavra aqui. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Mateus capítulo 24, verso 25, Jesus diz: eis que eu vou-lo tenho predito. Nós temos que prestar atenção para a lei, ou seja, para a palavra de Deus e para o testemunho que Deus dá, que Deus fala. Nós temos que falar e viver segundo a palavra de Deus. Um homem dirigia a mais de 100 quilômetros em uma estrada. A estrada era muito boa, mas de repente ele viu uma placa que dizia assim: em obras a 1 quilômetro. E o homem continuou dirigindo. Ele chegou em um local que estava escrito em obras a 500 metros. Ele continuou dirigindo e de repente ele foi chegando em um local que estava esparramado brita, sem o asfalto. As pedras soltas, elas começaram a bater no carro e estragou muito a pintura do carro. O homem ficou muito bravo, chegou a xingar os funcionários da via, que eles estavam trabalhando.
E eles então perguntaram ao homem, para aquele homem: o Senhor não viu os avisos de 1 quilômetro, de 500 metros, até um aviso de 200 metros? O Senhor não viu? O profeta Jeremias, quando o povo já estava lá no cativeiro babilônico por 70 anos, o profeta Jeremias, no capítulo 3, verso 39 de Lamentações, ele diz, usado pelo Espírito Santo de Deus: de que se queixa, pois, o homem vivente? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Essa é a realidade. A imprudência de se viver, a imprudência de se querer conduzir a vida, leva o homem, às vezes, para muitos dos seus prejuízos. A lei é o testemunho. Então, a observação da palavra de Deus é importante para que as pessoas tenham uma vida com qualidade, uma vida abençoada. O capítulo 20, por exemplo, aqui de Isaías, versículo 20, tem 6 versículos. É uma profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Essa profecia foi dada no ano 714 a.C. No ano 711 a.C., o versículo 1 e o 2, aqui desse texto do capítulo 20, eram 3 anos antes do cativeiro. Deus havia pedido que Isaías tirasse o povo e trouxesse para a realidade da palavra. Deus estava pedindo também que o profeta ele pegasse e retirasse aquele pano grosseiro que vestia e as sandálias e andasse desnudo e descalço diante deles, como um sinal. A palavra de Deus, às vezes, parece ser muito pesada para ser levada ao pé da letra, de acordo com os próprios ensinos que o Senhor Jesus, ele deu no Sermão do Monte, conhecido Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, por volta daqueles 110 versículos que tem ali. Os padrões elevados de moral, de conduta. Muita gente, críticos da Bíblia, fala que para um homem é muito difícil atingir aqueles padrões estabelecidos que o Senhor pede, que os homens tenham uma vida correta diante de Deus. Sem a ajuda do Espírito Santo é quase impossível, mas com a ajuda do Espírito Santo, os homens podem a cada dia santificar suas vidas e tendo mais comunhão com Deus, em observar e obedecer a palavra de Deus. Então, do versículo 1 até o 6, a palavra fala nus e descalços. Deus pediu para Isaías andar nu e descalço pelas ruas de Jerusalém. Havia apenas um pedaço de pano para cobrir a nudez de Isaías, mas era um símbolo de que o povo ia passar vergonha por ordem de Deus. O profeta estava se expondo à vergonha, mas era por ordem de Deus. A vergonha da cruz, o Senhor Jesus Cristo passou pela humilhação da cruz também. Nós não podemos esquecer. Aquele hino que fala 291 da harpa cristã, sim, eu amo a mensagem da cruz. O Senhor Jesus se expôs, ele passou o vitupério, a vexação, a vergonha da cruz. Cante aquele hino, ou pelo menos leia o hino 291 da harpa, que você vai ver lá o conteúdo. Isaías não desobedeceu a Deus, ele mesmo se expôs à vergonha, ao vitupério, por ordem de Deus, para que ele fosse um sinal para servir de lição contra a idolatria do povo de Israel. O Senhor iria agir contra o Egito e contra a Etiópia. O Egito e a Etiópia, o povo de Israel confiava, o rei Joaquim, ele confiava que eles poderiam ajudá-lo contra a Assíria ou Nabucodonosor, o povo lá que viria de Babilônia, para conquistar Israel. Então, além da idolatria do povo de Israel, eles confiavam no Egito e na Etiópia. Então, Isaías sabia que a obediência
deve vir em primeiro lugar. Ele não se preocupou com o que os outros iriam achar, porque ele estava descalço e sem aquelas roupas que ele usava. Então, na vida do cristão, muito diferente do dia, o tu vem antes do eu. Na vida do cristão, o tu, Deus, vem antes do eu. Uma professora, certo dia, ensinou para as crianças, em uma sala de aula, muito tempo atrás, a conjugar o verbo de forma correta. A gramática que nós usamos é eu, tu e ele. Primeira pessoa do singular, né? Eu, tu, ele. Então a professora ensinou às crianças. Ela era uma serva de Deus, ela ensinou às crianças a conjugar o verbo. Ela falou, em primeiro lugar vem ele. Ele quem? Deus. Depois vem tu. Quem é o tu? Tu é o meu próximo. E depois vem eu. Eu sou eu mesmo. Primeiro tu é Deus. Eu vem depois do meu próximo. Vamos recapitular. Ele, Deus. Tu, meu próximo. E eu. Ele, tu e eu. Deus, meu próximo e eu. Essa é a ordem. Essa é a ordem. A desobediência, ela sempre custa mais cara que a obediência. A desobediência, ela sempre custa muito mais que a obediência. As coisas que nós fazemos, elas não são tão importantes quanto o que os outros, das coisas que se recordam que nós fazemos. Nós temos que ter cuidado, nós temos que vigiar e procurar a cada dia obedecer a Deus e a sua palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor te guarde, que essas porções aqui, que esses textos, tudo sobre Isaías que eu deixei aqui, seja para edificar a tua alma, a tua vida, que você medite na palavra de Deus a cada dia, que o Senhor te guarde, te proteja, seja contigo sempre, que o Senhor te guarde muito, em nome de Jesus, amém? Fica na paz e até a próxima, amém? Paz.